Salve galera, sou Sonão, beleza? Tranquilo, só alegria. Bom, a gente veio aqui hoje para trocar ideia sobre figuras de linguagem. É a nossa primeira aula de figuras de linguagem. Lembrar que um texto, enquanto abstrato, um texto enquanto subjetivo, ele vai mexer com algumas figuras de linguagem. Figuras de linguagem são as diversas figuras dentro de um texto. Um texto ele passa a ser figurado quando ele produz algum tipo de imagem. Imagem na nossa cabeça, imagem na cabeça de quem lê, de quem escuta. Então as figuras de linguagem, elas são, primeiro de tudo, os recursos expressivos do texto e a gente consegue, a partir das figuras de linguagem, interpretar um texto. Essa nossa conversa hoje, ela passa, por exemplo, pelo critério semântico. Lembra que semântica é uma área grande da linguística e que vai falar sobre a interpretação do sentido. Sentido de uma palavrinha dentro de um determinado contexto, beleza? A primeira figura de linguagem que a gente vê é a figura mais conhecida, que é a metáfora. A metáfora ela tem sempre uma relação de similaridade, que a gente pode dizer. Se eu pegar dois elementos, por exemplo, pessoa e, por exemplo, animal, e eu começar a aproximar esses elementos, a deixar eles cada vez mais similares a alguma coisa que vai ser em comum. Se eu pegar Gertrudes, o nome de uma pessoa, se eu pegar a gata, que seria um animal, eu consigo igualar essa estrutura. Portanto, seriam estruturas similares. A metáfora, ela vai pegar uma similaridade, uma parte da pessoa se compararia à parte da gata. Só que na metáfora nós não podemos usar de maneira alguma o elemento como, né? Se a gente colocar uma conjunção comparativa, aí deixa de ser metáfora e vai passar a ser uma comparação. A comparação também pode ser chamada de símile. Toma cuidado. Se eu falo Gertrudes é uma gata, isso é metafórico. Eu estou igualando essas estruturas, eu estou igualando essas nossas esferinhas. Então eu posso igualar. Se eu falo em comparação ou símile, eu preciso colocar um tal qual, um como, algum elemento comparativo para ajudar a gente a mecanizar tudo isso. Beleza? Toma sempre cuidado, principalmente para não confundir. Metáfora é relação de similaridade. Se a gente falar agora em metonímia, por exemplo, falaríamos numa relação de contiguidade, que é uma relação de proximidade, mas vamos devagar. A metonímia ela tem alguns exemplos. O exemplo mais comum é falar da sinédoque. Por exemplo, se eu falasse os sem-teto protestaram na praça. Se eu falo isso, eu na verdade estou querendo pegar sem-teto, que seriam as pessoas sem a casa, né, sem um ambiente físico, a parte, para na verdade falar do todo. Então eu pego um pedacinho que é parte e falo de um todo muito geral. Falar de uma residência seria o todo, falar de um ambiente que você poderia morar. A metonímia ela também pode ter uma relação de autor pela obra. Se eu falar assim, eu adoro ler Machado de Assis, eu li um livro de Machado, se eu digo leio Machado, eu não leio Machado, eu leio o livro do Machado. Se eu falar adoro ler Machado, não é ele que eu gosto de ler, é o livro dele. A gente tem dentro da metonímia a ideia de parte pelo todo. Além disso, a gente pode ter, por exemplo, o abstrato pelo concreto. O ódio mata mais do que o álcool. Quando a gente fala o ódio, ele é um substantivo abstrato, mas a gente quer transformar esse abstrato em algo que é concreto. Então eu tento concretizar de alguma maneira essa frase. Por isso que eu teria uma parte abstrata e uma parte que teoricamente seria um pouco mais concreta. Esses exemplos, eles ajudam a perceber que existe um mecanismo de até coesão para amarrar. O último também é um exemplo assim. Se a gente fala em metonímia, a gente pode ter a marca pelo produto. Ou você fala que você comprou Nescau, comprou Gillette, comprou, por exemplo, Cotonete. Imagina, o nome Cotonete é uma marca. Eu deveria falar hastes flexíveis, chiclete, goma de mascar. É a marca pelo produto. Beleza? Muito obrigado, galera. Valeu.